graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Uma alegria muito grande estar aqui nesta cidade e verificar de perto o que Deus tem feito na cidade de Formiga. Louvo a Deus pela oportunidade, eu creio que Deus preparou esse dia. Eu tenho muita convicção que Deus preparou esse dia para marcar as nossas vidas. Você crê nisso? De hoje até outubro, nós temos agenda em parte de todo o Brasil e depois Japão, Estados Unidos, mas sobrou um domingo na agenda. Eu não iria mais voltar aqui para o estado de Minas Gerais, porque eu já tinha ministrado aqui, mas pela aliança que eu tenho com o apóstolo Rogério, que está aqui, nossa aliança é tão grande que, como o pastor Alvim falou, ele deixou a sua igreja para me trazer aqui, para nos servir aqui, e ele deixou a igreja com outros pastores, e ele falou, não, vou estar lá te servindo. Ele já foi ao Nepal 2 vezes, e eu voltei para ministrar num congresso que ele faz todo ano nesta época na igreja dele, então estamos aqui desde sexta e sábado, e aí sobrou esse dia, o dia de 18 de junho, um domingo, e aí eu já tinha conhecido o pastor Alvim, e como eu falei com o apóstolo Rogério, pastor Alvim, uma pessoa humilde, que tem Deus, trouxe uma palavra abençoada para nós. Eu estava hospedado na casa do pastor Jailson, o pastor Jailson falou assim, olha, tal dia vai vir um pastor de Formiga aqui falar para a liderança, e aí eu falei, não, então quando eu tenho a oportunidade de sentar, eu quero sentar e ouvir. Convidei o apóstolo Rogério, nós fomos lá, e através desta noite, eu pude conhecê-lo. Depois enviei uma palavra para ele, falei, pastor, no dia 18 é um domingo, sobrou essa oportunidade, se puder nos receber, nós gostaríamos de compartilhar o que Deus tem feito na Ásia. E aí ele verificou na agenda e tudo deu certo. Então eu creio que estava planejado no coração de Deus. Você crê nisso? Eu sou do Paraná, minha esposa é de São Paulo, eu estava esses dias com ela ali em São Paulo, ela ficou com a minha filha Rebeca, e nós já moramos ali no Nepal, casado já tem 10 anos e meio, só que eu morei um tempo antes, o total tem 12 anos ali no Nepal. Para quem não sabe onde fica o Nepal é um pequeno país que fica entre os 2 países mais populosos da Terra, entre a Índia e a China. O Nepal é considerado o topo do mundo, porque as maiores montanhas da Terra estão dentro do Nepal. Inclusive a maior, que é a mais famosa, o Monte Everest. E certa vez eu sobrevoei aquela área e eu vi muitos vilarejos, de cima do avião eu vi muitos vilarejos excluídos da face da terra, áreas remotas, e eu vi muitas casinhas lá embaixo. E eu fiz uma oração a Deus, como que o evangelho poderia chegar naquele lugar. E eu não tinha a real dimensão do que Deus poderia fazer, e Deus falou muito forte ao nosso coração para estarmos no Nepal e irmos dia após dia nessas montanhas anunciar Jesus. E por onde eu tenho passado na igreja do Brasil, eu sempre tenho dito, irmãos, não percam tempo, prega o evangelho. É muito gostoso pregar o evangelho no Brasil, aqui vocês estão adiantados do que eu ali no Nepal. Aqui vocês, quando vão pregar, vocês vão falar da segunda vinda. Por quê? Todos já conheceram a primeira vinda de Jesus. Mas naquelas montanhas, tem muitos vilarejos que nunca ouviram uma vez sequer o nome de Jesus. Então lá eu estou um pouco atrasado, eu ainda estou pregando a primeira vinda de Jesus, para que eles possam compreender o sacrifício que Jesus fez, para depois eles entenderem melhor a segunda vinda que está próximo, está muito próximo. Você crê nisso, irmão? Esta palavra não nos deixa enganar. A vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Nós já estamos vivendo os dias de Noé há muito tempo. Então, não se distraia com esse mundo. Nós não somos daqui. Parece que é uma conversa um pouco de OVNI, né? De ET, né? Nós não somos desse mundo, mas a realidade é esta. Nós estamos aqui de passagem, e que nosso corpo, nesta passagem, e que nosso corpo, a nossa vida, venha glorificar o Senhor Jesus. Amém?
Deus abençoe a todos. Abra a palavra do Senhor. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Estivemos hoje pela manhã aqui. Quantos estavam pela manhã aqui? Levante sua mão. Foi muito gostoso estar com os irmãos aqui. Estávamos um pouco cansados. Ontem o congresso em Belo Horizonte acabou mais de meia-noite. Fomos dormir 2 e pouco, 5 horas acordamos para vir aqui. Como é gostoso o carinho dos irmãos, a oração, e o Senhor nos renovou e nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Vamos recitar esse versículo. Eu falo a primeira parte, vocês repetem, por favor. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Assentados mesmos, feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui neste dia. Obrigado, ó Deus, pela vida do apóstolo Rogério que me trouxe aqui. Nesta terra nós temos amizades com muitos, mas nós temos com alguns aliança. E obrigado por essa aliança entre nós, ó Pai. Obrigado porque Ele deixou sua igreja e veio aqui para estarmos hoje e amanhã juntos, aqui, Senhor, nos regozijando, ó Pai, com a sua presença. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do pastor Alvim, por esta igreja, Senhor. Com certeza, a cidade de Formiga não está sendo mais a mesma pela existência dessa igreja. O Senhor disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. E isso tem acontecido aqui nesta cidade, nesta região. Espírito Santo, obrigado, Pai, pela sua presença. Nós te adoramos nesta noite. A sua presença já foi invocada através dos cânticos, através das orações. Obrigado, Senhor. Marque as nossas vidas nesta noite. Nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, um versículo muito lindo. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo estava escrevendo para Timóteo. O versículo, ele é um versículo lindo, mas quando nós conhecemos a circunstância com que esse versículo, com que essas frases foram escritas, há um temor maior em nossas vidas. Nós lemos muitas passagens da Bíblia, mas por não conhecermos o local, não estarmos vivendo aquela circunstância, então nós passamos batido muitas vezes, e lemos um versículo como esse, como qualquer outra coisa, mas na realidade não é. Paulo, ele foi preso várias vezes, mas a última prisão dele nesta terra foi quando ele estava escrevendo para Timóteo as palavras finais. Ele estava dando as palavras ali, e ele sabia que a partir daquele momento, depois dessas palavras, ele iria morrer a qualquer momento. O Senhor livrou Paulo de muitas prisões, mas o Senhor já tinha mostrado que esta prisão seria a última na vida dele. Então ele fala algo lindo: combati o bom combate. Irmãos, para você, se um dia você for em Roma, a primeira vez que eu fui para o campo missionário foi em 2003, ainda solteiro. Eu fui para a Índia, morar no norte da Índia, na cidade chamada Varanasi, que é considerado o berço do hinduísmo aqui no mundo. E eu estava com um grupo de pastores do Brasil, e nós fizemos escala em Roma, capital da Itália. E ali um pastor italiano nos levou para conhecer alguns pontos ali de Roma. E o Senhor tinha preparado algo muito especial para falar muito forte ao meu coração. O pastor italiano falou: olha, eu vou levar vocês aqui perto do Coliseu, na última prisão do apóstolo Paulo. E quando nós falamos em prisões aqui na Bíblia, nós já
tentamos imaginar como é essa prisão, mas quando eu conheci esta prisão, foi totalmente diferente do que eu imaginava. Para você ter uma ideia, irmãos, o pastor italiano nos levou em um local, nós começamos a descer uma escada, e nós chegamos lá embaixo. Talvez os mais antigos lembram daqueles filmes antigos, que tinha aquelas prisões subterrâneas, que não tem acesso a sol, não é ventilado, e nós fomos descendo, e lá embaixo, chegamos em um buraco, tinha rocha nos 4 cantos desse buraco, e aí nós fomos descendo, eu fiquei encurvado dentro desta cela, e aí o pastor italiano tinha uma lâmpada ali, para mostrar para os turistas como que era dentro da prisão, e ali tinha uma barra de ferro enfiada na rocha. O pastor italiano falou, nessa barra de ferro, o apóstolo Paulo era acorrentado, e era torturado, aqui. E aí ele nos levou, ele mostrou no centro da prisão, um buraco na rocha. Ele não conseguiu nos explicar como os romanos fizeram aquilo naquela época. Tinha um buraco na rocha que dava acesso à rua. Então eles falavam que os soldados romanos, eles procuravam torturar o apóstolo de diversas formas. Tudo que eles queriam era que o apóstolo renunciasse Jesus. Paulo era considerado, era um cidadão romano, tinha muita influência, ele era do alto escalão. Então quando ele passou de perseguidor, ele passou a ser cristão, a seguir a Jesus, ele recebeu muitas ameaças. Nós sabemos e vemos na vida dele, tantas vezes que ele já foi preso, apedrejado. Então eu comecei a imaginar naquela prisão, a cena aqui do apóstolo Paulo, quando estava escrevendo 2 Timóteo, e ali, uma das formas diferentes de tortura, sabe qual era? Ele acorrentado naquela barra de ferro, aquele buraco que dava acesso à superfície, quando chovia, eles canalizavam a enxurrada para dentro da cela do apóstolo. Por quê? Eles queriam pressioná-lo, eles queriam levar o sofrimento extremo para abalar o psicológico e a sua fé, e ele renunciar a Jesus. Quando a água chegava no pescoço do apóstolo Paulo, eles desviavam a enxurrada, eles não queriam matá-lo afogado, eles queriam que ele confessasse vivo, eu renuncio Jesus. E ali naquela enxurrada trazia ratos da rua lá de cima, ratos, baratas, fezes de cachorros, trazia tudo para dentro da cela do apóstolo, e demorava 24 horas, 48 horas, para aquela água evaporar. Então eu, conhecendo esta realidade, eu levei um choque, porque eu achava que eu era um bom cristão, porque eu ia na igreja, ganhava umas almas lá de vez em quando, entregava o dízimo, mas eu vendo os últimos dias de um maior apóstolo que passou nesta terra, eu fui muito confrontado. Sabe por quê? Ele tinha tudo para acabar a vida dele murmurando, porque ele pregou sobre algo, ele estava preso e vinha ali um tremor, um terremoto, e ele pregava para o carcereiro, e ali as cadeias eram quebradas, mas agora ele chega no final da vida dele, agora não tem mais sequência. A sequência seria a sua morte, a partir daqui da terra. Então nos últimos dias de vida dele, ele fala algo que assombra às vezes a igreja atual, porque a igreja atual muitas vezes, a igreja que nós vemos na TV, aquela igreja, aquela multidão de gente, mas ali eles estão muitas vezes só atrás de milagres e de bênçãos, mas eles não tiveram um encontro ainda real com Jesus. Talvez se Paulo fosse um cristão da igreja atual, ele poderia se assustar, falar assim: o que, Deus? O Senhor está dizendo que depois desta prisão, eu não vou mais sair vivo, eu vou ser morto, eu vou ser decapitado. Deus, eu não estou entendendo. Olha, onde estão as suas promessas? Onde está que o Senhor iria nos livrar? O Senhor me livrou de tantas prisões, agora o Senhor vai me deixar morrer aqui?
Olha que vergonha vai ser meu ministério, eu vou ser decapitado. Deus, o Senhor está provando para mim que te servir é só sofrimento. Naufrágios foram 3, eu vou para a ilha, a cobra me pica. Apedrejamentos, agora eu chego nesta prisão, eu pensei que novamente iria chacoalhar a prisão, eu ia ganhar os carcereiros, e eu ia sair daqui e pregar em outro lugar. Mas eu não vejo esse tipo de ministração ou de reclamação na vida de Paulo. Mas ele fala algo que nos desafia a falar um dia quando estivermos perante Jesus. Sabe o que? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu fui meditar nesse versículo, o Espírito Santo começou a me mostrar algumas coisas. O Espírito Santo me falou muito claro: Luciano, existe 2 combates, o da vida pessoal e o combate do Evangelho. E ele começou a esmiuçar isso para mim no dia a dia, como seria. O Espírito Santo me mostrou que tem o combate da vida pessoal, é aquele combate que você levanta pela manhã, você vai trabalhar, vai estudar, fazer uma faculdade. Tudo isso tem que acontecer, tem que se especializar, tem que fazer faculdade, tem que ser guerreiro nesta vida, que senão não vence. Cada dia mais a competição está mais alta no nosso mundo, e isso tem que acontecer, tem. Deus vai estar com você, vai. Porém, nós temos que entender algo. Esse é o combate da vida pessoal. Existe também o combate do Evangelho. E ele começou a me mostrar a diferença desses combates. Ele começou a me mostrar que tem muitas pessoas dentro da igreja que apenas estão frequentando a igreja e que só estão combatendo o combate da sua vida pessoal. São os guerreiros a respeito do combate da vida pessoal, mas a respeito do combate do Evangelho não tem nenhuma expressão no mundo espiritual. Irmãos, nós temos que entender, o combate da sua vida é muito importante, você tem que combatê-la sim. Só que um dia esse combate passa, mas o que você faz no combate do Evangelho quando você ganha uma alma para Jesus, isso jamais passará, isso ecoará na eternidade. Nós temos que entender isso. Um dia o nosso combate vai passar e nós estaremos na porta da eternidade. E quando esse dia chegar, o que nós iremos falar? Combati somente o meu combate. Paulo, ele não disse esse combate. Paulo, ele falou o combate do Evangelho. Ele mostrou muito claro que a vida dele, ele priorizou o combate do Evangelho. E todo cristão tem que saber uma coisa: aquele que combate somente o combate da vida pessoal, o diabo é problema para ele. Aquele que combate o combate do Evangelho, ele é problema para o diabo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando combatemos o combate do Evangelho, ou seja, quando evangelizamos, quando evidenciamos, quando compartilhamos de Jesus, quando ganhamos almas, esse é o combate do Evangelho que eu estou me referindo. Quando você faz isso, você recebe poder do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para combater o meu combate em Formiga, em Minas Gerais, no Brasil e nos confins da terra. O Espírito Santo é dado com uma finalidade: para combater o combate do Evangelho. Então, quando combatemos somente o nosso combate, nós vamos ser pessoas cansadas, a fadiga irá, a mediocridade irá nos controlar, nos dominar. Mas quando entendemos que estamos nesta terra para servir a Deus e para glorificar o nome dEle, compartilhando da história dEle, tirando pessoas do trajeto, da rota do inferno, quando nós fazemos isso, nós alegramos o coração do Pai. E eu tenho certeza que todos que estão aqui querem que Deus o ajude no seu combate da vida pessoal, amém? Mas nós precisamos entender: buscai primeiro o reino de Deus,
Primeiro você prioriza o combate do Evangelho, depois o seu combate será acrescentado automaticamente, porque Deus é fiel. E eu disse hoje pela manhã, eu tenho hoje 38 anos, aos 20 anos Deus me chamou para a obra missionária. Depois conheci a minha esposa, e ainda jovens, nós nos dedicamos ao combate do Evangelho, e eu posso falar com muita alegria, que todos os meus sonhos pessoais se realizaram. Por quê? Porque é um poder tremendo, quando você prioriza os sonhos de Jesus, os seus serão realizados. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos de quem? Do seu coração. Deus é Pai, Ele quer que nós entendamos que estamos aqui não somente para viver, mas para glorificar o nome dEle. Tem pessoas aqui nesta cidade, nesta região, que não tem sentido da vida, e quando você entende que você está aqui para combater o combate do Evangelho, essas pessoas estão indo para o inferno, e você, em outras palavras, está parando na frente delas e falando: você não nasceu para ir para o inferno. Eu tenho a palavra é Jesus para você. Eu quero que você conheça Jesus como eu conheci. Então nós temos que entender isso, irmãos. Um dia o nosso combate passa, mas quando você ganha uma vida para Jesus, você não influenciou o dia, a semana dessa pessoa, você influenciou a eternidade dela. E um dia vamos estar lá no céu, e essa pessoa um dia vai chegar lá no céu e te abraçar, e ela vai falar assim: obrigado meu irmão, obrigado minha irmã, porque lá embaixo, quando estávamos vivendo, você não foi um frequentador de igreja simplesmente, mas você priorizou o combate do Evangelho, você me ganhou para Jesus, você me discipulou, você teve paciência, e hoje eu estou no céu, porque você foi um cristão autêntico. E depois Paulo, ele diz, combati o bom combate, ele diz, completei a carreira. Ele não murmurou, ele falou: Pai, se o Senhor está me chamando, é porque eu completei a carreira. E por último, o que eu acho lindo, ele diz assim: guardei a fé. Sabe o que ele estava querendo dizer? Os naufrágios, os apedrejamentos que ele teve, as torturas, nada foi o suficiente para abalar a fé e a aliança que ele tinha com Deus de Israel. Cada vez que eu venho ao Brasil, eu vejo pessoas se desviando. Jesus explicou quando ele diz: amaram mais as trevas que a luz. A pessoa se decepciona com um homem, desvia e vai para o mundo. Nunca recebeu uma pedrada, nunca foi torturado por amor a Jesus, mas o amor excessivo a esse mundo e aos prazeres o fez renunciar à fé. Mas Paulo, no final da vida dele, ele diz: eu passei por tudo, mas guardei a fé. Guardei a fé, irmãos. Isso é muito forte. Nada nesta terra vai fazer eu renunciar a minha fé em Jesus. Nenhum prazer, nada pode interferir a nossa aliança, porque a nossa aliança não foi feita em um bar. Nossa aliança foi feita na cruz. Foi feita na cruz. Irmãos, e nesses anos que estão se passando, Deus tem dado o privilégio de passarmos ali no Nepal, servindo os nossos irmãos, levando o Evangelho aos povos não alcançados. Irmãos, uma vez eu entrei num monastério, Deus é testemunha, eu não iria pregar num monastério, 240 monges invocando o diabo, das 5 da manhã às 5 da tarde, eu simplesmente fui em um monastério, somente para conhecer, e ali chegaram alguns monges, jovens, cabelos raspados, manto vermelho, e começou a chegar e perguntar o que nós queríamos. Eu estava com outro irmão, e aí, para quebrar o gelo, eu falei: eu vim aqui conhecer esse monastério, olha, eu sou do Brasil, vocês gostam de futebol, vocês podem jogar futebol, e começamos a conversar. Só que
A primeira visita nesse monastério mudou a minha vida, mudou assim os desafios. O maior desafio que eu tenho hoje no campo missionário foi referente a essa minha primeira entrada no monastério. Irmãos, eu comecei a ver crianças de 6, de 7 anos, vindo com o cabelo raspado. É o maior orgulho para as famílias tibetanas que moram dentro do Nepal, para as famílias nepalesas também. Entregar os seus filhos no monastério, assim como Ana levou Samuel ao templo. O diabo imita tudo. Eles querem o quê? Eles consagram os seus filhos, e eles vão começar a invocar demônios desde criança. Só que nesta visita se aproximou um monge. Esse monge ficou com a mão direita tremendo, e aquilo começou a me causar uma curiosidade. Por que ele fica com a mão tremendo? Ele não para? Será que é um tique nervoso que ele tem? O que é aquilo? E eu não aguentei a curiosidade. Eu falei assim: jovem, como é seu nome? Ele falou: Pen. O apóstolo Rogério esteve lá, na casa desse monge. Eu falei assim: desculpa perguntar, Pen, por que você fica com a sua mão direita tremendo? Ele falou algo, irmãos, que me marcou, foi muito forte. Sabe a resposta dele? Olha, o médico falou que eu fui muito agressivo na meditação e no jejum a Buda. Eu fiquei muitos dias sem comer e sem beber. E eu fiquei meditando porque eu queria me parecer com o mestre, com Buda. Para você talvez não conheça a história de Buda. Buda ficou 7 dias em transe, antes dele receber a revelação dos demônios a respeito do ocultismo, a respeito do budismo. Ele ficou 7 dias sem comer, sem beber e sem dormir. Ficou nesta posição, ficou em transe. Nós sabemos e conhecemos que esse transe que eles falam que ele ficou foi possesso. Depois desses 7 dias ele recebeu a revelação do budismo. Então um jovem de 24 anos na época, ele falou: eu vou fazer o que Buda fez. Ele é meu mestre. Então ele começou a meditar e ele começou a jejuar com agressividade. Só que ele não tem o poder do Espírito Santo quando faz jejum. Então isso ocasionou algum problema na mente dele, no cérebro. E ele falou: o médico disse que eu vou ter que tomar remédio controlado, mas eu exagerei muito no jejum e na meditação. Irmãos, eu fiquei sem graça na hora. Eu falei: ok. Eu estava no interior do Nepal. Eu vou para o hotel. Eu não consegui quase dormir naquela noite. Um jovem budista orando a Buda e jejuando. Buda era nepalês, nasceu no interior do Nepal. Só que Buda começou o ministério público dele na Índia. A cidade onde Buda está enterrado foi a cidade onde eu morei, no norte da Índia, chamado Varanasi. Eu visitei o túmulo de Buda. É um local muito bonito que eles fizeram, mas Buda está lá. Os restos mortais, os ossos de Buda estão lá. Então Buda não tem como ouvir as preces dos seus seguidores. Está lá. Tem guardas ali no sepultamento, onde está o sepulcro de Buda, tem guardas. Irmãos, mas o Deus dos cristãos, se formos em Jerusalém, nós vamos ver que está escrito lá no túmulo de Jesus: Ele não está aqui. He's not here. Mas irmãos, isso é muito lindo, mas na prática nem tanto. Sabe por quê? Porque me confrontou muito. Um jovem que não tem poder do Espírito Santo, um jovem que não tem Bíblia, que não tem pastor, mas cumpre os princípios espirituais muito mais do que os cristãos da Igreja Livre. Sabe por quê, irmãos? Porque nós cremos que a oração e o jejum traz poder, são as armas espirituais, mas a Igreja Livre é uma igreja que ora pouco,
que jejua muito menos ainda, porque estão tão atarefados somente com seu combate pessoal, que não tem tempo para se consagrar a Deus. E um monge, o diabo sabe que oração e jejum desencadeia algo no mundo espiritual, então o diabo imita, o diabo fala: olha Deus, os meus seguidores jejuam a mim também. Sabe o que Deus me falou, que me confrontou? Luciano, ele serve a mentira, mas como se fosse verdade. Enquanto muitos dos meus filhos na igreja livre servem a verdade, mas como se fosse mentira. Por quê? Oramos e jejuamos pouco. Hoje, nós temos como igreja, nós temos que nos preocupar com os jovens, temos que nos preocupar com as pessoas para continuar frequentando a igreja. Então, eu lembro uma vez que eu estava no Brasil, eu ouvi um vídeo de um pastor se fantasiando para trazer uma palavra legal para os jovens, entretendo os jovens. Saiba que os jovens amam entretenimento, eles vão amar trazer um cantor gospel aqui, cantar isso e aquilo, fazer isso. Não é pecado, não tem problema, pode-se fazer isso, mas nós temos que entender que entretenimento não trará simplesmente poder do Espírito Santo na vida deles. O que trará é jejum e oração e meditação na palavra. É os jovens de hoje olhar. O nosso modelo não pode ser esses cantores gospel. Jovens, me ouçam nesta noite. Os nossos ídolos, se é que poderíamos ter, mas nós não podemos. Mas se você quiser achar desta forma, não poderíamos ter a nossa referência em cantores gospels e esses pregadores para jovens simplesmente que só faz entretenimento. A nossa referência de jovens se chama José do Egito, se chama Estevão, se chama Davi. O primeiro mártir da história não foi um velhinho cheio de artrite, artrose, que falou assim: eu já estou fazendo hora extra na terra, eu vou me entregar como mártir. O primeiro mártir da história da igreja foi um jovem, chamado Estevão. E essa é uma convocação nesta noite, onde estão os jovens radicais por amor ao Senhor. Eu e a minha esposa fizemos corte, não nos beijamos. Não estou falando para você fazer isso, mas o Espírito Santo mostrou para mim que era um manto de santidade. Quantos jovens começam a se beijar no namoro, caem em pecado sexual, a vida espiritual declina. Mas eu tenho certeza que eu estou falando para um grupo de jovens aqui. Eu sei que tem os remanescentes nessa igreja. Tem aqueles que amam a presença de Deus. Então, irmãos, aquilo ali eu fiquei meditando sobre a vida daquele monge. E é uma história muito longa, mas Deus deu uma palavra para mim voltar e evangelizar esse monge. Ele nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eu tive dificuldade em começar a pregar, porque ele nunca ouviu falar de Jesus, ele nunca ouviu falar de Bíblias, de nada. Eu tive que começar desde o início, lá no Jardim do Éden, para ele entender um pouco. Nesse período, eu já estou evangelizando ele 10 anos, e ele ainda não se converteu. Mas eu creio que ele vai se converter. O papel de convencê-lo do pecado é do Espírito Santo. O meu é de pregar a palavra. Eu creio um dia que ele virá ao Brasil contar o que Deus fez na vida dele. Eu creio. Só que nós precisamos entender, irmãos, que nós não somos desta terra, que nós temos que priorizar o combate do Evangelho. Eu estava há um tempo lendo uns pedidos de oração da igreja do Laos, e me chamou a atenção no site Portas Abertas, estava escrito: os irmãos do Laos pedem oração. Laos é um país comunista que fica do lado do Camboja, Tailândia e Vietnã, faz fronteira com esses 3 países. Eu não sabia direito onde ficava o Laos, mas eu fui ver um pedido de oração nesse site, de uma organização muito séria chamada Portas Abertas,
que ajuda a igreja perseguida. Eu falei, vamos ver o que os irmãos do Laos estão pedindo. Irmãos, eu fui ler o pedido de oração, sabe o que eles disseram? Irmãos do Ocidente, por favor, nos ajudem. Nós não estamos pedindo dinheiro. A gente já aprendeu a viver sem, mas a gente não consegue viver sem Bíblias. Por favor, nos tragam Bíblias. Pedido de oração de uma nação. Por favor, nos tragam Bíblias. Irmãos, eu li esse pedido de oração, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que pode os cristãos de uma nação orar, fazer campanha na igreja e nas madrugadas, para tudo que eles querem uma Bíblia? Não precisa ser shed, não precisa ser capa rosa, contanto que seja a palavra de Deus. Pode ser uma capa de jornal, pode ser uma folha de sulfite, mas contanto que tenha a palavra de Deus. E eu fiquei orando, irmãos, eu fiquei aproximadamente 30 dias orando pelos irmãos do Laos para ter Bíblia. Só que chegou um ponto, depois de 30 dias orando, que aquilo começou a queimar dentro de mim, e eu falei, Senhor, mas eu não posso ficar só orando, eu preciso fazer algo, mas eu não sei por onde começar. Irmãos, entenda, quando você age, Deus reage. Na nossa atualidade, Deus mais reage do que age. Quando nos levantamos, Deus começa a fazer o papel dele, agir. Então eu não sabia onde iria encontrar as Bíblias. E eu lembro que eu falei, eu vou até a Tailândia, que não tem tanta restrição ao Evangelho, talvez lá encontre essas Bíblias na linguagem. E eu lembro que eu comprei a passagem uma semana antes de ir para a Tailândia. Eu tinha orado algumas horas pela manhã. Chegou na hora do almoço, eu estava cansado, eu deitei na cama, e eu tive ali um breve sono de 5, 10 minutos antes do almoço. E eu sonhei que eu estava dentro do Laos. Uma semana antes de eu ir para o Laos, eu sonhei que eu estava dentro do Laos. E eu falei para uma pessoa, nós estamos no Laos, olha a placa. O sonho só foi isso, nós estamos no Laos, olha a placa. No sonho eu escutei uma voz dizendo, Laos e Vietnã são prioridades para mim. Quando eu escutei essa voz no sonho, eu acordei assustado, e eu estava meio trêmulo, que eu vi que não era um sonho qualquer, mas foi tipo de uma visão que eu vi ali enquanto estava deitado. E aí quando eu me recordei que eu vi que eu sonhei, veio na minha mente muito claro, Atos 16, 9, eu corri pegar a Bíblia para ver, para não esquecer, e eu comecei a ler então Atos 16, 9, estava dizendo, Paulo teve uma visão de um varão macedônio, o qual lhe disse, passe em Macedônia e ajuda-nos, passe em Macedônia e ajuda-nos. Eu entendi, passa no Laos e ajuda-nos, passa no Vietnã e ajuda-nos, passa no Irã e ajuda-nos, passa no Afeganistão e ajuda-nos. Resumindo, cheguei na Tailândia, Deus foi abrindo as portas, depois que eu li o pedido de oração, depois de 4 meses eu estava dentro do Laos, entregando Bíblia na linguagem deles para a igreja laosiana. Que pena que eu não filmei aquela cena. Mas não tem coisa mais linda da terra, por mais que você se arrisque, é de ver um povo recebendo a Bíblia. Eles vão pegar, eles vão abraçar. Sabe o problema, irmãos, e o perigo da igreja livre? É que quando nós temos algo com facilidade, nós passamos a não dar valor. Não amamos esse livro como deveríamos. Mas esse livro é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é nossa bússola, é nossa orientação, é nosso alimento diário aqui na terra. Então, o meu desejo na minha vida é que todos deste planeta tenham um exemplar da palavra de Deus. Eles têm que saber sobre a história mais linda da face da terra. Qual história?
a história de um Deus se transformando em homem, vindo aqui morrer por nós. Era para mim você estar na cruz. Jesus falou: não, eu vou pagar esse preço por você, para que você não venha sofrer, para que depois da minha morte e minha ressurreição, eu vou te dar todo o poder e autoridade, para você ser uma testemunha viva minha, na terra. Você vai terminar o que eu vou começar, o que eu comecei. Olha só que privilégio, irmãos. Aí, irmãos, eu já conheci os irmãos do Laos. No ano seguinte, eu fui todo animado para dar um treinamento para eles, da igreja perseguida. O Laos é um país comunista até hoje. Tem muitos de nossos irmãos e pastores presos. Por quê? Porque pregaram o Evangelho. Pregaram o Evangelho. Olha só. E eu fui para dar um treinamento. Em um hotel, no quarto do hotel, escondido, estava ali alguns pastores da igreja perseguida. Eu não pude ir até as províncias onde eles estavam. Então, um irmão lausiano da capital foi até o interior e trouxe os pastores. Porque se eu fosse, eu poderia colocar em risco tanto a mim quanto os nossos irmãos. E ali, irmãos, pela graça de Deus, eu estava prestes a começar o treinamento, e eu falei: mas antes disso eu quero ouvir a história de vocês. Como é servir a Jesus num país comunista? Como é a história de conversão de vocês? E eles começaram a falar, e eu vi que todos eles já tinham sido presos pela causa de Jesus. Eu vou falar uma história de um pastor mais de idade, que mexeu muito comigo. Vou falar somente o relato que ele me disse. Ele falou: pastor Luciano, eu era comunista, e eu aceitei a Jesus, e comecei a pregar, falar do amor de Jesus para os vizinhos. Aí, começou a se formar uma igreja na minha casa, e tinha 30 pessoas já na igreja. Só que daí o governo comunista descobriu e me levou preso. Eu fiquei 6 meses sem ver minha esposa, sem ver meus filhos, sem ver ninguém. Eles nem sabiam que eu estava vivo. Eu fiquei 6 meses preso, e várias vezes eu fui torturado para negar Jesus. Mas eu não neguei. Depois já estava dando despesa com alimentação para eles na cadeia. Eles me soltaram, e eles falaram assim: nós sabemos onde você mora, se você continuar a pregação, você vai voltar para a cadeia, só que daí você vai conhecer quem é o comunismo. Aquele senhorzinho, irmãos, nessa hora ele sorriu para mim, ele falou: pastor, como eu poderia deixar de falar de Jesus? Eu continuei evangelizando. A igreja passou de 30 para aproximadamente 80 membros. Só que depois de um tempo eu fui pego novamente. Sem eu saber, ele virou-se as costas para mim, e ele começou a arrancar a camisa. E eu vi as costas de um irmão meu com cicatrizes. Quando eu vi aquilo, eu não estava lendo um livro, agora tinha um irmão meu na minha frente, que não negou a Jesus. E aí eu comecei uma guerra na minha mente: Deus, eu vim aqui dar treinamento para ele? O que eu vou falar para esses homens? Os 3 passos para a vitória. Como não renunciar? O que eu vou pregar para eles? Quando eles terminaram de falar, eu descobri que eu não fui no Laos para dar treinamento, eu fui para receber treinamento. O treinamento, eu já fiz seminário no Brasil, fiz muitos congressos de treinamento, mas o seminário mais forte que eu recebi foi daqueles irmãos meu lá do Laos. Eu olhei para eles no final, sem reação nenhuma, e eu falei assim: irmãos, olha, eu não vou dar treinamento para vocês, vocês vão me perdoar.
eu entendi o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui receber treinamento. Eu vou levar a mensagem de vocês para a Igreja Livre, para o meu país. Eu vim aqui para aprender com vocês. Obrigado. Eu dei um abraço em cada um. O que eu tinha de financeiro, de dinheiro ali, eu fui ofertando na vida dos meus irmãos. E eu falei, no Brasil nós não temos perseguição, mas Deus tem dado muito para o Brasil. Então eu quero compartilhar com vocês. E eu quero dizer, irmãos, nós estamos muito prestes de sair desta terra. Logo, logo nós vamos estar lá no céu. Obrigado por vocês manterem fiéis à palavra de Deus. Irmãos, eu saí dali sem dar o treinamento. Eu saí dali, irmãos, impactado. E aí eu peguei um ônibus da capital do Laos até a capital da Tailândia, Bangkok, são 12 horas de ônibus. E eu estava sozinho dentro do ônibus, pensando naquela cena. O nome desse pastor é Campuí. Você nunca ouviu pregação dele na internet. O pastor Campuí não é famoso entre os pregadores internacionais e nacionais. Mas o inferno, quando ouve falar em Campuí, o inferno estremece. Mas na nossa geração, no mundo livre, tem muitos pregadores de ternos importados. Só que os demônios olham e falam: Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas tu, quem é? São mercenários, estão ferindo ou tentando ou enganando a noiva de Jesus. Pastor Campuí é um anônimo de Deus aqui na terra. Esta terra ainda não conhece o ministério dele, mas o céu conhece e o inferno conhece também. Dentro do ônibus, irmãos, eu fui surpreendido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me disse muito claro na minha mente: Luciano, qualquer um da minha igreja livre conhece mais a Bíblia do que eles. E eu falei: é verdade, Senhor, porque nós temos livre acesso à palavra, treinamentos, nós temos muito disso. Obrigado, Deus, obrigado. Mas eu não sabia onde o Espírito Santo queria levar esta conversa. E o Espírito de Deus me moeu. Sabe por quê? Porque ele disse: Luciano, qualquer um da igreja livre sabe, conhece mais a Bíblia do que eles. Mas a diferença é que o meu povo da igreja livre tem muito conhecimento, mas me negam com facilidade. Agora eles sabem muito pouco da minha palavra, mas o pouco que eles sabem, eles estão dispostos a morrer por mim a qualquer momento. Então nós vamos orar nesta noite, irmãos. A nossa referência de evangelho é Atos. Não o que nós estamos vendo na TV. Mas nós temos que voltar desde o princípio, onde eles eram apaixonados pelo Senhor e apaixonados pelos perdidos. Eu estive na região do Everest. Eu fui passar o filme de Jesus. Eu passando o filme de Jesus na linguagem deles é muito importante, porque eles captam mais o que vê do que ouve. Isso já é comprovado. Irmãos, eu andei 13 dias, de 7 a 8 horas por dia. Eu peguei tempestades de neve durante essa trajetória. Mas eu sempre falei para Deus que o meu corpo tem que estar em sintonia, tem que fazer valer a pena o que Jesus fez lá na cruz por mim. Então, não é um ato heróico eu andar de 13 dias numa região com neve, falando de Jesus ou passando o filme de Jesus. Que pena que isso na igreja atual parece que é um ato heróico, mas na igreja de Atos era a rotina da igreja. A rotina da igreja era pregar a Cristo onde Ele ainda não foi anunciado.
Eles não tinham internet, eles não tinham carro, aviões, mas eles varreram o planeta com a pregação do Evangelho na época deles. Então nós temos isso, irmãos. Depois de 11 dias caminhando, que eu consegui passar o filme de Jesus. Eu cheguei até 5.350 metros de altitude. Eu cheguei até o pé do Everest. A primeira base do Everest para baixo tem vilarejos. Depois para cima não existe mais moradores, somente os alpinistas que vão escalar o monte. E eu falei, e o que depender de mim, todos vão ouvir da história mais linda desta terra. E eu gostaria que apagasse essas luzes aqui da frente, por favor. Eu vou passar um vídeo breve agora, depois eu vou voltar e eu quero orar pela sua vida. Eu quero passar aqui um vídeo. O que aconteceu? Alguns irmãos aqui da Lagoinha de Belo Horizonte foram para o Nepal. Eles já sabiam dessa missão que eu ia fazer na região do Everest. Eles ficaram alguns meses na academia, se preparando fisicamente. E eles foram. E conforme ia se passando a viagem, eles foram filmando. E eles fizeram um pequeno vídeo. E depois eles me entregaram um vídeo desta viagem. Para você ter uma noção como é as montanhas ali do Nepal. Então eu gostaria que você assistisse esse vídeo. Daqui a pouco eu retorno e eu quero orar pela sua vida, amém? Hoje em dia, irmãos, nós ouvimos muitas pregações sobre a vida de Paulo. Paulo diz muitas mensagens poderosas para a igreja atual. Ouvimos muitas pregações sobre tudo posso naquele que me fortalece, somos mais vencedores em Cristo Jesus. Tem tantas pregações assim. Nós gostamos de usar tanto a pessoa de Paulo para trazer os nossos sermões. Só que Paulo também disse um dia, eu me esforço por pregar a Cristo onde ainda ele não foi anunciado. Quantas pregações a respeito desse versículo nós temos ouvido? Nós temos assistido na igreja? Por que essa pregação tem sumido dos púlpitos? Tem sumido de nossas rodinhas, onde nós conversamos com amigos? Até quando nós vamos desfrutar da salvação sem nos preocuparmos com os perdidos, com aqueles que nunca ouviram? A Igreja Livre, nós falamos mais de 1000 vezes a respeito da história de Jesus e muitos não estão nem aí por ela. Bem, irmãos, nós estamos aqui a mais ou menos 4.000 metros. Vocês podem ver que nós estamos já no meio das nuvens e ali nós já estamos dentro da parte mais alta do Himalaia. Nós viemos aqui porque nós queremos profetizar, abençoar a vida desse povo, ministrar graça, unção, que aqui possa levantar torres de oração, que aqui possa levantar obreiros do Senhor, igrejas fortes. Então, mas a proposta de subir até aqui, mais ou menos 4.000 metros, é abençoar esse povo, profetizar torres de oração, profetizar que toda idolatria cai por terra, profetizar que aqui vão ter torres de oração, homens e mulheres de Deus, pastores, várias igrejas, com a própria língua deles, e que toda a idolatria ao inferno vai cair por terra, e que o nome do Senhor vai ser estabelecido nesse lugar. Por isso nós subimos aqui e vamos estar profetizando no nome de Jesus. Continue conosco nessa caminhada de bênção. Nós vamos subir ainda mais 3 dias até a base do Everest.
E de lá vamos orar e abençoar. Já encontramos com alguns cristãos, mas ainda não chegou a hora da gente passar o filme. Tem um local certo, nós vamos passar o filme de Jesus. Continue conosco e nos abençoando no nome de Jesus. Olha, um sermão que a gente ouve muito no Brasil é o de Provérbios, a mulher virtuosa. O que a gente tem ouvido hoje, que tem sido uma febre na igreja, um vírus na igreja, são as mulheres reclamando da sua vida. E eu quero mostrar aqui como é que é a vida das mulheres nepales. Elas estão com as suas filhas, elas estão... A menininha aqui, gracinha, para aparecer no vídeo. Elas estão com as suas filhas quebrando essa pequena montanha de pedra. Pega essa montanha de pedra aí, pra gente mostrar. As mães hoje no Brasil, elas falam que elas não podem ir para as torres de orações porque elas têm que cuidar dos seus filhos. Elas não podem participar de reuniões do povo de Deus porque elas têm que cuidar dos seus filhos. Elas não podem congregar mais ou servir ao Senhor porque elas estão sempre muito cansadas. Reclamam que os seus maridos às vezes não são bons porque eles pedem um café, pedem algum tipo de serviço da parte delas. Olha o que é uma vida dura. Olha o que essas mulheres estão fazendo e quem são os seus companheiros nessa jornada. Nós precisamos aprender alguns princípios da palavra. O povo asiático, apesar de na sua maioria não crer em Cristo, eles vivem alguns princípios eternos. Eles têm alguns princípios de mansidão, de submissão, de serviço. E essas coisas que precisam ser aprendidas muitas vezes dentro das igrejas, que falam, mas tem uma grande dificuldade de viver. Que o Senhor possa abençoar essas mulheres, que além de trabalhar o dia inteiro, tem que chegar em casa e fazer a comida para os seus maridos, e muitas vezes sofrem até maus tratos. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Bye bye, thank you very much. Bye bye. Vocês podem ver ali atrás o Monte Everest. E nesta região tem muitos vilarejos. Nosso desejo, a nossa oração é implantar igreja nesses lugares. Ali está o topo do mundo, o lugar mais alto da terra. Então, nós cremos que a igreja tem que chegar aonde os povos não alcançados estão. Esteja conosco em oração, esteja conosco em contribuições, porque eu tenho certeza que Deus vai ser exaltado nesses lugares aqui. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje, 16 de abril, concluímos a primeira parte da nossa missão com muito êxito. Subimos até a base, o ponto mais alto da terra, o extremo norte do Nepal, Monte Everest. Percorremos mais de 7, 8 vilarejos em procura da presença cristã. Encontramos presença cristã apenas em 2 vilarejos. Fizemos então um culto com esses cristãos de encorajamento, transmitimos o filme de Jesus e deixamos ali sementes para que nos próximos 2 anos possamos retornar e plantar então 2 igrejas. Uma no vilarejo de Pagdim e outra no vilarejo de Nangche Bazar. Agora vamos embarcar para Katmandu novamente, vamos pegar um ônibus e descer até o extremo sul, divisa com a Índia, para que então nos reunamos com pastores ali locais e obreiros do Ministério Rompendo Fronteiras. Muito sucesso nessa missão, estamos felizes e vamos agora partir para a segunda parte. Queremos que você venha conosco. Deus abençoe. Estou visitando todos esses vilarejos e o nosso desejo é implantar uma igreja aqui. Eu sei que Deus pode usar a igreja brasileira. Aqueles que estão mornos na fé ou estão dormindo não entenderão esse recado. Mas eu estou falando para aqueles que não querem mais somente ser alvos da graça de Deus, mas quer também alcançar os outros. Nós fomos alcançados através de missões. Então nós temos uma dívida como igreja a chegar aos povos não alcançados. Eu me recuso a somente me deliciar com as pregações e com a história do Evangelho. Eu me recuso somente a ouvir. Eu quero fazer parte. Eu quero deixar um legado aqui na terra. Eu quero passar por aqui. E eu quero fazer com que esse povo conheça a história mais linda da terra. Eu me cansei de somente ouvir do Evangelho
da história maravilhosa de Jesus e não me importar com que milhares de pessoas na terra nunca ouviu sequer uma vez o Evangelho. Eu creio, em nome de Jesus, que o nome dele será exaltado aqui nessas montanhas. Nós iremos implantar uma igreja e através dessa igreja abastecer, poder espalhar o Evangelho a outros vilarejos. Em nome de Jesus, o nome dele será glorificado. E o que ele fez lá na cruz não será em vão. Todos terão que conhecer a história dele. Todos terão que ter uma Bíblia, enquanto no Brasil temos muitas, de diversas formas, Bíblias em DVD, em CD, Bíblia anotada, nós temos muitos aqui. Eles não sabem nem o que é isso. É hora da igreja se levantar. Em nome de Jesus, um avivamento não é quando simplesmente um congresso está cheio de pessoas, mas o avivamento verdadeiro é quando Jesus é pregado nos 4 cantos da terra. Jesus disse que o campo é o mundo, não o trevo da sua cidade. Lembre-se disso, o campo é o mundo. Deus te abençoe. Coloque-se em pé, por favor. Gostaria de orar. Orar pela sua vida. Eu disse hoje pela manhã e eu quero tornar a dizer: Jesus não está aqui apontando o dedo para você. Ele está estendendo as mãos e falando: filho, volte a combater o combate do Evangelho, porque eu quero impactar esta cidade. Não há tempo a perder mais, irmãos. Não há tempo. Nós precisamos seguir a Jesus com intensidade nesta terra. Jovens, sejam radicais contra o pecado, que Deus vai te exaltar de uma forma sobrenatural. Deus vai te colocar aqui e vai te usar muito nesta cidade. Irmãos, nós somos livres para pegar o Evangelho, para pregar. Nós somos livres. Enquanto em muitos lugares não é desta forma. Em 2014 eu estive no Irã. O pastor do Irã, ele arranca a página da Bíblia e ele entrega para os irmãos memorizar. Quando tem uma Bíblia na igreja, é uma festa muito grande. Ele arranca a página da Bíblia, entrega e fala: irmãos, memorize. Quando você decorou esta página, passe para o seu irmão e pegue a página dele. Nós temos a palavra com facilidade, irmãos. Nós temos a palavra com facilidade. Então dê valor a isso. Eu estava indo para um campo de refugiado butanês que existe dentro do Nepal. Por que butanês? Porque são de origem do Butão. Butão é um dos países mais perseguidos do mundo para se pregar o Evangelho. Eu descobri que dentro do Nepal tem butaneses morando lá. E eu consegui achar na linguagem dele 800 Bíblias. Na linguagem deles, 800 Bíblias. E eu fui para esse campo de refugiado, uns 600 quilômetros de Katmandu, aonde eu moro. E literalmente eu caí numa tocaia do diabo antes de chegar nesse campo. E eu fui espancado na frente da minha esposa. Eu não pude correr porque estava com a minha esposa. Eu não podia revidar porque eu tinha que ter certeza. Eu tinha certeza que não eram eles que estavam fazendo aquilo, mas eles estavam sendo manipulados pelos demônios. Mas os que não estavam me batendo estavam de fora da roda tacando pedras. E eu louvo tanto a Deus porque eles não tocaram na minha esposa. A minha esposa não viaja comigo. Não viaja. Nesses lugares são perigosos. Só que nesta viagem específica, ela queria ver a reação dos butaneses receberem Bíblias pela primeira vez na vida.
E ela, eu até brinco, falo, ela ganhou eu na conversa, ela falou, Luciano, eu quero ter essa experiência de ver eles recebendo as Bíblias. Me leva com você. Eu falei, mas é perigoso, é arriscado. Ela falou, Luciano, um dia nós vamos ter filhos, e eu não vou poder ficar, então deixa eu viajar. Nesse dia, eu permiti ela viajar comigo. Ela ficou traumatizada alguns meses, porque enquanto eles me batiam, eu gritava, Sati, Sati. Sati na língua deles é amigo, eu sou teu amigo. E eles me batiam com mais ira. E ela de fora vendo aquela cena. Quando chegou 2 homens com facão, porque o diabo não queria me bater, ele queria me matar. Chegou 2 homens com facão, alguém gritou, o exército! O exército nepalês estava na região e foi chegando e todos eles correram. O chefe daquela caminhonete de policiais do exército nepalês chegou e falou para mim, como você estrangeiro está aqui nessa região? Eles podem te matar para te roubar e te enterrar aqui, nunca ninguém vai te achar. Eu não podia falar, olha, eu vim aqui trazer Bíblias. Dentro do Nepal tem uma lei anticonversão, o estrangeiro não pode converter nenhum nepalês, são 6 anos de cadeia se converter e batizar um nepalês. Na Constituição nepalesa ainda existe essa lei anticristã. Então eu não podia falar para ele o que eu fui fazer. Eu só falei, Senhor, eu preciso chegar na próxima cidade, tem como o Senhor me levar? Ele falou, é claro que eu vou ter que te levar, se eu te deixar aqui eles vão te matar. Minha esposa estava chorando, eu estava um pouco assustado. E aí eles nos escoltaram até a próxima cidade. Quase não dormi aquela noite com uma pedrada muito grande que eu recebi nas costas e pegou em cima de um osso. Mas no outro dia eu já estava melhor e eu fui para o campo de refugiado butanês. Eu entreguei as Bíblias aos nossos irmãos. As Bíblias foram entregues. Depois eu prego a palavra e volto para Katmandu. Poucos meses depois, eu estou 5:30 da manhã dentro de um ônibus voltando para esse mesmo campo. E no ônibus eu falei, chorando, eu falei, Deus, eu estou com medo. Perdoa-me, mas eu não queria estar lá, mas eu vou lá fazer a sua obra. E se cumpriu literalmente o versículo quando diz que muitas vezes você vai sair semeando com lágrimas, mas você voltará com um sorriso grande em seu rosto. E eu costumo também brincar, dizer, da segunda vez que eu fui a esse campo, eu não fui para apanhar, eu fui para bater. Sabe a forma que Jesus me ensinou a bater? No diabo. Eu batizei 30 butaneses para a honra e glória de Jesus. O apóstolo Rogério esteve lá, ajudou eu a batizar alguns butaneses. De lá para cá já batizei 100 butaneses. Só depois que eu falei para ele da lei anticonversão, que se nos pegasse era 6 anos de cadeia. Mas irmãos, é possível fazer a obra de Deus. Se Deus permitir, daqui 1 ano e meio, 2 anos eu volto para o Brasil, eu quero voltar aqui. Pastor Alvim, eu tenho um defeito muito grande, eu gosto de voltar onde eu sou bem recebido. E eu quero voltar e compartilhar outras experiências, mas agora eu quero orar pela sua vida, irmão. Sabe por quê, irmãos? Um dia eu e você vamos estar perante Jesus. E eu quero dizer, Jesus, combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Obrigado, Jesus, que na minha geração teve tantas tentações, tantas pressões, mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé em Ti. Irmãos, feche os olhos, por favor. Eu gostaria de orar pela sua vida. Eu não sei se tem visitantes aqui nesta noite que eu não conheço essa igreja. Mas se tiver algum visitante que veio aqui, ou alguém que não estava nos caminhos do Senhor e quer retornar nesta noite, eu quero orar pela sua vida.
Talvez você entrou aqui como um visitante, um amigo teu, amiga te convidou, você sentiu algo diferente. Sabe o que eu quero te dizer? É o Espírito Santo te convocando para participar desse exército de vitoriosos aqui na terra. Então, se você é esta pessoa que está nos visitando, que nunca se entregou para Jesus, se você está aqui e quer voltar para os caminhos de Jesus, com um sinal muito simples, você vai fazer e eu vou orar pela sua vida. Se você está aqui e é uma dessas pessoas que eu falei, levante sua mão bem alto. Eu quero orar pela sua vida. Talvez você nunca tomou essa decisão antes, mas você está tomando. Continue com a sua mão levantada, que eu preciso te ver. Eu quero orar pela sua vida. Aqui tem um irmão, aqui tem mais, aqui 2 jovens aqui, tem mais pessoas ali. Se você puder, vem aqui à frente, eu quero impor as minhas mãos sobre a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus vai marcar a história da sua vida nesta noite, não tenha vergonha. Um dia eu tomei essa decisão e Jesus mudou o rumo da minha vida, a história. Eu quero orar pela sua vida. Você que está na galeria, desça aqui, nós vamos orar pela sua vida também. Jesus marcou esse encontro para mudar a história da sua vida. Não importa o que você fez no passado, importa o que Deus vai fazer hoje. Ele vai apagar todo o seu passado e vai abençoar o seu presente, e vai transformar o seu presente, o seu futuro, o seu futuro. Vocês que estão chegando aqui à frente, eu gostaria que vocês e toda a igreja aqui de Formiga repita essa oração comigo. Senhor Jesus, obrigado por esta noite. Senhor Jesus, eu venho humildemente em tua presença te agradecer pelo que o Senhor fez na cruz por mim. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e o Senhor morreu para me dar vida e para perdoar os meus pecados. Senhor Jesus, nesta noite, publicamente, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus e morreu na cruz, veio em carne na terra para me amar. Senhor Jesus, que através da minha vida, a partir desta noite, eu venha te glorificar todos os dias da minha vida, porque um dia eu vou te encontrar e eu quero dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, por ter andado longe da sua presença. Eu te peço perdão, limpa a minha vida, lave o meu coração, tire toda a mancha. Senhor Jesus, que o teu sangue lave nesta noite todos os meus pecados. Eu confesso, Senhor, publicamente, e eu abro as portas do meu coração para o Senhor entrar e fazer morada. Nesta noite eu faço uma aliança contigo, Senhor Jesus, que quando eu te encontrar eu possa dizer: guardei a fé. Senhor Jesus, Espírito Santo, entre no meu coração. Eu entrego o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Em nome de Jesus, os meus pecados foram lavados e perdoados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para vocês que estão aqui à frente, um dia eu tomei essa decisão. Isso que vocês estão sentindo é o Espírito Santo dentro de vocês.
Não importa o que vocês fizeram no passado, importa o que vai ser feito de hoje em diante. Vocês não fizeram uma aliança com a religião, mas foi com o Deus de Israel. Eu quero dizer que vocês já receberam nesta noite 3 milagres. O primeiro milagre que você recebeu, quando você fez essa oração, o Espírito Santo, que é uma pessoa, o Espírito Santo que também é Deus, ele entrou dentro de você. Essa alegria, essa vontade às vezes de chorar é o Espírito Santo, é Jesus mostrando o amor dele pela sua vida. Então, o primeiro milagre, o Espírito Santo entrou dentro da sua vida. Segundo milagre, você não vai mais caminhar sozinho. Enquanto vocês estão trabalhando nesta igreja, tem um grupo de pastores, muitas vezes vão pagar um preço de oração pela sua vida. Você vai ter pessoas que se importam com você de verdade, pastores, pastoras, que vão orar e vão poder ajudá-los. E o terceiro milagre, vocês a partir desta noite não têm somente a família de sangue, mas vocês têm uma nova família que é composta por outro sangue, que é o sangue de Jesus. Vire para trás e veja a nova família de vocês. Olhe para trás, por favor. Esses irmãos vão pegar os nomes de vocês. Não sei se tem que acompanhar algum irmão. Tem que acompanhar alguém? Vocês podem. Os irmãos já estão vendo quem já estão aqui à frente. Talvez já foram convidados dos irmãos. Já foram convidados. Eles sabem quem são vocês. Vocês vão receber proteção, cobertura espiritual aqui nesta igreja. Que vocês podem voltar aos lugares de vocês. Que Deus abençoe a todos. Igreja aqui em Formiga, obrigado. Que Deus possa te abençoar.